Kyle é considerado a voz da razão em South Park, e sempre que alguma coisa estranha acontece, ele está lá fazendo seu discurso para tentar ajudar a resolver o problema. Mas nem sempre as coisas terminam do jeito que ele quer, porque às vezes o coitado do garoto termina se dando muito mal, especialmente quando o Cartman está envolvido. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te mostrar algumas das piores coisas que já aconteceram com o Kyle. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. E para começar, vamos falar sobre uma das coisas mais bizarras que já aconteceram com o Kyle, que foi quando ele comprou um iPad, baixou um aplicativo e concordou com os termos sem ler. Grande erro, porque fazendo isso, sem perceber, ele acabou concordando em participar de um experimento bizarro comandado pelo Steve Jobs, que, para quem não sabe, foi um dos fundadores da Apple. E por causa disso, o garoto acabou sendo sequestrado, legalmente é claro, porque ele tinha concordado com tudo isso quando aceitou os termos. Kyle então foi levado para uma cela suja, onde tinha uma mulher e um asiático que também tinham aceitado os termos sem ler. E mais tarde, durante uma apresentação pública, Steve Jobs anuncia seu novo produto revolucionário. E se preparem que isso é bizarrice pura. O homem explica que aquelas 3 pessoas tinham concordado em fazer uma cirurgia, onde seus lábios seriam retirados e suas bocas seriam costuradas nas bundas, para que assim as fezes do asiático entrassem na boca de Kyle e passassem para a boca da mulher, e depois finalmente de alguma forma maluca carregasse a bateria de um iPad, criando assim um produto que é parte humano, parte centopeia, parte navegador de internet e parte gerenciador de e-mails, que se chamaria Cento iPad humano. Loucura total. No entanto, por mais bizarro e absurda que essa ideia possa parecer, a cirurgia foi realizada com sucesso, porque afinal de contas, os 3 tinham concordado em participar dessa abominação científica quando aceitaram os termos sem ler. E você também pode estar se perguntando quem aceitaria comprar e usar um negócio bizarro desses. Pois então, o Cartman. Navega na internet, manda e-mails e caga na boca do Kyle. Essa é a melhor coisa que já foi inventada. Uma outra vez que o Kyle se deu mal foi quando o Cartman pintou uma vaca para ela parecer ruiva. Inicialmente isso parece uma bobagem, mas assim que a foto da vaca se espalha pela internet, é revelado que existiu uma profecia sobre uma tal vaca ruiva lá no Oriente Médio. E assim que eles buscam e sacrificam essa vaca lá em Israel, a paz é finalmente alcançada no Oriente Médio. No entanto, tinha uma pessoa que podia acabar com essa paz a qualquer momento, o Cartman, porque afinal de contas foi ele quem pintou a vaca, e o único que sabia disso era o Kyle. Então, para impedir que o Cartman destruísse a paz no Oriente Médio, Kyle concorda em se sacrificar e virar o escravo particular dele, fazendo tudo que o garoto mandasse, que incluía Kyle se humilhar todos os dias na frente da escola inteira, pedindo e deixando que o Cartman peidasse em sua boca. No entanto, apesar dos esforços de Kyle, depois de um tempo a guerra recomeça no Oriente Médio. Tudo isso porque a profecia não era sobre uma vaca ruiva milagrosa, mas sim de que um garoto gordinho com pinto pequeno pintaria uma vaca de ruiva. E como o Cartman se recusava a admitir que tinha um pinto pequeno, todo o sacrifício de Kyle foi em vão. Anime-se, Kyle. Claro que não foi a primeira vez que alguém pensou que estava sofrendo pela humanidade e estava só comendo peido. Também tivemos a vez que os garotos foram se divertir em um parque aquático, mas chegando lá, Kyle descobriu que todos menos ele faziam xixi na piscina, e por isso, enojado, o garoto sai da água e se recusa a entrar novamente. Enquanto isso, um cientista pede para Pip, o dono do parque, fechar o lugar, explicando que a água do parque era 98% xixi, enquanto os níveis aceitáveis eram abaixo de 83%, e se ele não fechasse, em breve aconteceria uma grande catástrofe. Como Pip se recusa a fechar, a água do parque rapidamente chega a 100% de xixi, e quando isso acontece, uma reação totalmente inesperada e exagerada acaba acontecendo, o que provoca uma grande onda de xixi que destrói tudo em seu caminho e mata muitas pessoas. Por muito pouco, todos os garotos conseguem se salvar, incluindo Kyle, que foi obrigado a nadar no xixi para não morrer.
Então, depois de se encontrarem com Pip, os garotos descobrem que a única maneira de sobreviverem era se um deles mergulhasse até um dos porões e puxasse uma alavanca para drenar todo o xixi do parque. E como Kyle era o que conseguia segurar o fôlego por mais tempo, ele terminou sendo o encarregado dessa missão extremamente importante. Mas antes disso, Pip obriga o garoto a beber xixi, dizendo que isso ajudaria seu corpo a se acostumar com a pressão do xixi. Mas assim que Kyle termina de beber seu terceiro copo, um helicóptero aparece e salva todo mundo. Vocês estão me zoando! Uma outra vez que Kyle se deu muito mal foi quando Cartman foi fazer uma cirurgia de amígdalas, mas os médicos acidentalmente deram a ele sangue infectado com HIV, e assim o garoto pegou AIDS. Mas se foi o Cartman que pegou AIDS, como que o Kyle se deu mal? Pois então, quando o Kyle fica sabendo o que tinha acontecido com Cartman, ele não conseguia parar de rir, porque achava que isso era um castigo muito merecido para Cartman. No entanto, cansado de todas aquelas risadas, Cartman se enche de fúria e com a ajuda de Butters invade a casa de Kyle no meio da noite e injeta seu sangue infectado na boca dele. Um tempo depois, Kyle começa a passar muito mal e quando vai ao médico descobre que estava com AIDS. Furioso, o garoto vai atrás de Cartman tirar satisfações e com muita raiva começa a espancá-lo na frente da escola inteira e depois ainda vai até a casa dele para destruir o máximo de coisas que conseguisse. E Kyle só se acalma depois que Cartman diz que sabia como curar a AIDS. Se você não achar a cura para a AIDS, eu vou quebrar seu Xbox! Meu Deus! Uma outra vez que o Kyle se deu mal foi quando ele acordou de manhã e sentiu uma dor aguda na bunda, e quando passou a mão sentiu um caroço grande e dolorido. E como ele não conseguia sentar, teve que contar para sua mãe, que imediatamente o levou a um médico que o diagnosticou com hemorroidas. Enquanto isso, Cartman acaba ganhando uma herança de $1 milhão e compra um parque de diversões. E quando fica sabendo disso, Kyle começa a questionar sua fé, porque não conseguia entender como um deus permitia que uma pessoa ruim como Cartman se desse bem, enquanto ele, mesmo sendo uma pessoa boa, estava sofrendo daquele jeito. E com isso, Kyle perde totalmente a vontade de viver, o que faz com que sua hemorroida piorasse cada vez mais à medida que ele ficava sabendo que o parque de diversões de Cartman estava indo bem. E no final, Kyle só não morre porque recupera sua vontade de viver quando descobre que o Cartman tinha se dado mal. Espera aí. Sim, a hemorroida está diminuindo. E essas foram algumas das piores coisas que já aconteceram com o Kyle. Deixe aí nos comentários se você se lembra de mais alguma outra vez que eu não falei aqui nesse vídeo. Valeu e fui!